Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Felipe e no vídeo de hoje nós iremos ver uma introdução ao software estatístico Jamovi, onde iremos ver a sua interface, os módulos, como importar e exportar dados e variáveis e como executar os testes estatísticos nesse programa. O Jamovi é um software gratuito e você pode fazer o download neste link que eu vou disponibilizar para vocês na descrição do vídeo. Baixem a versão mais atual. Assim que você abrir o software, essa é a interface que você verá, onde nós temos uma planilha similar à do Excel, com linhas e colunas, e três abas: a aba de dados, que é Data, de análises e a aba de edição. Primeiramente, vamos lembrar que tem um padrão na estatística, dos softwares, que cada linha é um indivíduo e cada coluna é uma variável. Veja que logo de cara o programa já abre com três variáveis pré-criadas aqui para você conseguir editar. Percebam que o meu Jamovi possui diversos testes estatísticos na aba de análises. Quando você abre a primeira vez, por padrão, ele vem com bem menos testes. E você pode fazer o download deles aqui em cima, clicando em módulos, depois em Jamovi Library. E nesta janela que será aberta, vocês conseguirão ver os testes que já estão instalados, os que precisam de atualização e também os que você ainda não tem e pode fazer o download. Então, de acordo com a sua necessidade, baixe os módulos que são do seu interesse. Vamos começar agora dando os primeiros passos em colocar os dados dentro do programa. Então, uma primeira maneira seria nós escrevermos os dados de cada indivíduo na mão mesmo, digitando. Então, vamos criar aqui primeiro uma variável. Então, na letra A aqui, podemos clicar apenas duas vezes com o botão esquerdo e vai abrir essa aba das variáveis, Variable Data. Um ponto importante aqui, primeiro, é que temos que entender como que é a figura para cada tipo de variável dentro dos softwares estatísticos. É um padrão dos softwares estatísticos utilizarem esses símbolos para se referirem às variáveis, sendo que esses três círculos são relacionados às variáveis categóricas, a escada, a variável ordinal, a régua, a variável contínua, e esse selo para as variáveis ID, que são uma variável que nós utilizamos para identificar qual sujeito estamos nos referindo, já que geralmente é coletado de maneira anônima. Voltando ao software, vamos começar a incluir as variáveis. Vejam que o Jamovi tem várias funções para as variáveis. Aqui nós podemos escrever o nome da variável. Vamos começar com a variável sexo. E caso seja interessante, você pode colocar uma descrição para ficar mais específico para vocês. Então, por exemplo, vamos dizer que são alunos da escola, alunos da escola X. Então você vai ter o sexo dos alunos da escola X. No Measure Type, você consegue editar o tipo de variável que você está imputando aqui no banco de dados. Então vejam que aqui tem a categoria já, a variável categórica. Categórica nominal. Podemos mudar para ordinal, contínua ou ID. Sabemos que a variável sexo é uma variável categórica, então vamos deixar como nominal. O Data Type está relacionado com o que você escreve dentro de cada célula. Então vejam que aqui, por padrão, está como integer, que está relacionado com números inteiros. Mas você pode alterar aqui clicando com o botão esquerdo e colocar em decimal ou texto. Como uma variável categórica, então eu vou colocar como texto. Agora sim podemos colocar os dados aqui no banco de dados, apenas escrevendo. Então vamos colocar masculino e feminino. Colocar 3 indivíduos para cada grupo. Vejam que quando eu uso uma variável categórica nominal, à medida que eu vou acrescentando grupos diferentes, eles vão sendo criados aqui como uma espécie de consulta para você saber quantos grupos você tem dentro dessa variável e quais são eles. Claro que apenas 2 níveis é muito fácil de a gente ver aqui dentro do banco de dados. Mas caso você tenha vários níveis diferentes, então isso vai ser algo bastante útil para vocês.
Esse botão Retain Unused Levels, se a gente ligar ele e deletarmos, por exemplo, a variável feminina, ele vai ser mantido. Opa! Ele é mantido, porque ela vai reter os valores que não são utilizados. Agora, se eu tirar essa seleção, o grupo feminino some. Então, ele pode ser bastante útil caso você delete alguma variável sem querer. Então, eu recomendo você deixar sempre ligado nas variáveis categóricas. Tudo bem? Os missing values têm a ver com os valores perdidos, ou seja, dados que o sujeito não respondeu ou respondeu de maneira incorreta. Você pode clicar aqui e adicionar um tipo de valor perdido, certo? De missing values. Eu não vou me detalhar muito aqui porque é algo que dá um pouquinho mais de trabalho e nós iremos ver em uma outra aula, certo? Vamos acrescentar mais uma variável para explorarmos mais o programa. Então vamos colocar agora a variável idade, que ela é uma variável com números inteiros mesmo. Então deixamos selecionado aqui e já podemos começar a colocar os dados. E vamos atribuir ela a uma variável ordinal. Vejam que a variável ordinal, assim como a variável categórica, possui os diferentes níveis aqui, que podem ser úteis para você também. Já se você alterar aqui para decimal, a variável automaticamente vai mudar para contínua aqui e os níveis serão perdidos. Isso porque uma variável contínua, lembrem que utiliza as casas decimais. Logo, não faz sentido ter tantos níveis diferentes porque a variável contínua ela pega todos os pontos da régua. Então isso acabaria tendo diversos níveis aqui, então ficaria algo que não é muito útil para a gente. Vamos voltar e colocar como integer e ordinal. Então essa é a maneira mais simples da gente fazer o input das variáveis e dos dados. Mas nós podemos também importar os dados pelo Excel. Clicamos aqui nessas três linhas. Você pode tanto Open ou Import. Clicar tanto no Open ou no Import. Se você clicar em Open, você vai abrir uma nova janela do Jamovi. E se clicar em Import, você vai pegar os dados do Excel e colocar na planilha que você está usando agora. Então vamos colocar em Open só para vocês verem. Então Open e vocês procuram aqui aonde estão os dados que vocês precisam. Neste caso está aqui em certo. Vejam que agora está abrindo. E foi aberta uma nova janela aqui. Às vezes aparece as planilhas em branco, mas é só você descer e voltar, que os dados aparecem, como mágica. Um ponto importante do Jamovi é que você não pode colocar vírgula para separar as casas decimais. Você tem que usar ponto. Se você utilizar a vírgula, o programa não vai aceitar. Já se você fizer o import do Excel para o programa, ele faz essa correção automaticamente. Vejam aqui no Excel que eu criei duas variáveis relacionadas a quilos, sendo que a variável quilos1 eu coloquei vírgula e quilos2 eu coloquei ponto. Já quando isso foi convertido para o Jamovi, as duas ficaram com ponto, certo? Então lembre-se desse detalhe. Voltando à primeira planilha, caso selecionássemos a opção Import, vocês verão que os dados, as variáveis, aparecerão depois. Estão vendo? Elas foram acrescentadas aqui no banco de dados. Porque no Excel eu tenho as variáveis cidade, idade, quilos1 e quilos2. Mas vejam que as variáveis sexo e idade que nós criamos anteriormente, elas estão mantidas aqui no banco de dados. Entretanto, não sei por que o software ele exclui as variáveis nominais. Ele apenas mantém as variáveis numéricas. Então tome cuidado ao fazer essa função import. Caso queiramos deletar as variáveis indesejadas, apenas selecionamos aqui com o mouse, clicamos em Data e vamos em Delete. Essa da vertical, tudo bem? Na horizontal tem a ver com o sujeito e na vertical com as variáveis. Então podemos deletar essa variável clicando aqui. Ou você aperta o botão direito em cima e já vai aparecer a função correta, Delete Variables. Apertamos OK e pronto, variável deletada.
Caso queiramos adicionar uma variável, o processo é o mesmo, ou com o botão direito aqui, ou aqui em cima na aba de Data. Vejam que quando a gente quer adicionar uma variável nova, tem três tipos. Tem a variável comum, data variable, temos a computed variable e a transformed variable. A variável computada é uma variável criada a partir de cálculos matemáticos. Então nós podemos criar uma variável que é a soma de duas outras variáveis ou, por exemplo, a raiz quadrada e etc. Nós iremos ver isso em uma outra aula. E a variável transformada é um processo similar à variável computada. Então nós pegamos uma variável que já existe e transformamos ela em, por exemplo, z-score, ou tiramos o desvio padrão dela e etc. Também veremos em uma outra aula. Para deletar o sujeito, apenas clicamos na linha, botão direito e delete row. Ou vamos aqui na função delete também. Para adicionar a mesmo processo. Vejam que tanto na variável quanto no sujeito, temos a função insert e a função append. Quando colocamos insert, nós iremos colocar uma nova linha ou coluna no lugar que estamos selecionando. Então, se eu clicar aqui em insert, uma linha, certo? How many rows? Uma. Então, nós acrescentamos no lugar exato que nós estávamos clicando, que é na linha 10. Agora, se nós clicamos em append, nós iremos criar no final. Então, criamos aqui uma linha nova criada no final. Prestem atenção no Jamovi que quando tem um número que ele não está branco assim como os outros, ele está mais escuro, ele vai ser considerado como um valor nos testes estatísticos. Então preste atenção nesse detalhe. Indo para as análises, vocês vão ver que os testes estatísticos são todos parecidos em questão de como executá-los. Então, por exemplo, aqui, vamos no teste T. Independente. Todos os testes têm mais ou menos a mesma cara. Aqui embaixo, selecionamos os itens que queremos ver relacionados ao teste, como por exemplo, o tamanho de efeito, a estatística descritiva, os gráficos descritivos e etc. Para executar o teste, basta colocarmos as variáveis no lugar que queremos. Então, por exemplo, a variável de grupo, vamos colocar aqui cidade e clicamos com a setinha aqui. Vejam que o programa já indica quais variáveis estão relacionadas a cada um dos pontos aqui. Então a variável de grupo só pode ser uma variável ou categórica nominal ou uma variável ordinal. E aqui na variável dependente, vejam que podemos utilizar só variáveis contínuas. Quando nós colocamos aqui, o teste já começa a rodar e já começa a dar os dados que nós pedimos a eles aqui embaixo. Tudo funciona bem rápido aqui no Jamovi. E assim que você clica, o teste já é executado e todos os resultados estão aqui. Se formos em outro teste, por exemplo, teste de regressão linear, regressão, linear regression, vejam que a cara dela é similar à do teste T, como nós vimos anteriormente. Temos aqui os fatores, que são variáveis apenas categóricas, covariantes apenas variáveis contínuas e variável dependente apenas variáveis contínuas. Então vejam que o programa é bem intuitivo. Nós apenas temos que colocar as variáveis nos seus respectivos locais. Aqui na regressão nós temos várias abas, porque ela tem muito mais funções do que o teste T, por exemplo. Então por isso que ela tem mais recursos. Caso queiramos exportar os nossos resultados para PDF, apenas clicamos em cima da análise. Então clica com o botão direito, Análises, Export, coloque um nome para o arquivo, resultados 1, e Export. O programa já vai dizer aqui que o arquivo foi exportado com sucesso. Clicando nesses três pontinhos, nós temos algumas opções relacionadas à estética do programa. Por exemplo, se você quiser aumentar o zoom, basta clicar aqui no mais. Você pode também mudar a apresentação do formato dos números, o prevalor, as referências, visíveis ou não, que aparece aqui embaixo. Então, só clicar aqui, os pontinhos. Podemos tirar ela, hidden, e ela some. Podemos mudar a paleta de cores também, por exemplo.
colocar I love SPSS. Então os gráficos vão ser alterados. Viu que já começou a mudar. Certo? Tudo relacionado à estética do programa. Na aba Edit, tem algumas funções relacionadas à apresentação dos dados, como por exemplo centralizado, alinhado à esquerda e outros detalhes. Tudo está relacionado à estética mesmo de como apresentar os dados. Então não é muito útil para fazer as análises ou algo relacionado. Porém, eu não sei por qual motivo que eu não consigo utilizá-las, mas não é algo muito relevante. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Espero que essa aula tenha sido bastante útil para vocês. Caso eu tenha esquecido algum ponto, vocês podem escrever nos comentários que no próximo vídeo eu irei falar a respeito. Muito obrigado a todos e até a próxima.